Vamos falar um pouco sobre Dexter. Gente, é muito importante ter em mente o seguinte, ó. O Dexter, ele passou por um evento traumático lá no início da infância dele. Aquilo que ele viu da mãe sendo cortada na frente dele é algo... Gente, pensa comigo, uma criança do tamanho que ele era. Pensa comigo, tanto que os dois, né, se tornaram pessoas que fazem esses tipos de práticas, ok? E aqui eu vou ensinar algo importantíssimo sobre os traumas para vocês. Se o trauma acontecer em um momento que a mente, a pessoa não tem estrutura para lidar com aquilo, ou seja, ela não tem capacidade para absorver, para compreender e processar aquela situação, vamos simbolizar que isso aqui é a mente da pessoa. Ela vai fazer isso aqui, ó. Se dividir. Por quê? Porque ela não consegue processar aquilo. Então ela precisa jogar para outro lugar. Porque senão aquilo vai destruir ela, ok? É como se fosse um mecanismo de defesa da nossa mente. Então, diante daquela situação absolutamente traumática que ele viu, né, a mãe ser cortada, ser picada ali, o que aconteceu? A mente dele fez isso daqui. Tanto que ele diz assim, se eu tivesse sentimentos, se eu me sentisse assim, se eu fosse assim, porque uma parte dele está desconectada. Mas aí vem o grande X da questão. Um grande diferencial de diagnóstico dentro da psicanálise, para você saber se você está lidando com uma pessoa que viveu traumas, que tem coisas a serem resolvidas, mas que é uma estrutura neurótica, é que essa pessoa identifica que algo está errado. Porque o psicótico, o perverso, né, são duas estruturas um pouco mais complexas, né? Na psicanálise nós temos as estruturas neurose, psicose e perversão. A grosso modo, os neuróticos são as pessoas no geral, eu, você, todo o resto. As psicoses envolvem principalmente pessoas que têm uma desintegração, pessoas que têm alucinações, que veem, ouvem coisas que não existem, que não são reais, né? Muito comum aí, por exemplo, na esquizofrenia. E as perversões, que são pessoas que estão acima da lei, pessoas que não aceitam as regras, as normas, a moral, a ética do nosso mundo, né? Da nossa sociedade. Então são pessoas tal como, vamos trazer um exemplo para ficar mais claro, o serial killer. Mas, peraí, então, o Dexter? Pois é, seria, se ele não dissesse isso é ego distônico. O que é isso? É quando ele diz, meu passageiro sombrio. Olha aqui, é a pessoa que aquele trauma mal resolvido formou. Meu passageiro sombrio, ele não diz que ele é assim. Ele cria uma ideia de algo egodistônico. O que é isso? Ego é o eu, ok? Distônico significa não me pertence, algo que é alheio a mim, não parece pertencer a mim. Egocintônico é quando eu sinto que aquilo faz sentido, que aquilo é meu, que é do meu eu, né? Então, existem, por exemplo, sintomas que eu considero como parte da minha personalidade, mas não é, é sintoma, ok? No caso do Dexter, ele fala, meu passageiro sombrio, como se fosse um outro eu, ok? Ou seja, ego distônico. Beleza. Então, se a gente somar essas duas partes da teoria, é como se ele estivesse dizendo que aquela parte do trauma mal resolvida se transformou nessa pessoa aqui. É o passageiro sombrio. E aí vamos conectar essa ideia lá com o pai dele, ok? Com o Harry. Por quê? Porque o Harry olha para as pulsões que o Dexter tinha, ok? O que são pulsões? Instintos, desejos, né? Esses desejos que ele tinha, eles se agarravam nessa ideia de machucar, ferir pessoas, mas isso era reflexo lá do trauma, ok? Já era sintoma lá do trauma. E aí o Harry, tendo contato ali com a psiquiatra, né, mais ou menos dá a entender essa questão aí, né, colocando ela como uma psiquiatra, o Harry, em contato com essa moça, ele seguiu um padrão de modelar o comportamento dele, de direcionar a pulsão a uma sublimação,
né, através de uma moral, né, distorcida. Então, para que ele não saísse matando qualquer um, criou-se o Código Harry, que nada mais é do que o quê? Um superego da psicanálise. O que é o superego? O conjunto de leis e normas que eu tenho interiorizadas em mim. São nossos códigos de conduta, aquilo que faz sentido para nós. Beleza. Então o Código Harry, ele veio para representar esse superego. E ele foi ensinado ao Dexter desde menininho, né? Então desde menininho, o Dexter foi aprendendo a pegar essas pulsões, esses desejos que ele sentia, e essas pulsões tinham como fonte o trauma. Essas pulsões, elas vinham para tentar repetir esse trauma, né? Elas vinham servir a uma compulsão à repetição. O que é compulsão à repetição? Lá no passado, eu fiz um teatrinho que, por alguma razão, esse teatrinho não acabou, né? Eu não terminei ele, acabou a luz ali, não aconteceu. Eu peguei os figurinos, as roupas das pessoas desse teatrinho, o cenário desse teatrinho, ok? E levei comigo. E hoje, no presente, eu olho para o cenário atual e falo, você vai vestir a roupa tal, você vai revestir a roupa tal. Deixa eu pôr aqui esse cenário, vamos encenar essa cena lá de trás aqui de novo. Que é isso que ele fazia. Ele encenava a cena lá de trás da mãe dele sendo cortada. Essas pulsões que ele tinha de matar, de cortar, de machucar, elas tinham como fonte esse trauma. Elas começavam lá nesse trauma, e aí esse trauma mandava. Lá onde que está esse trauma? No inconsciente. Ele não tinha consciência, tanto que ele não lembrava, ok? E aí lá na frente ele vai lembrar, certo? Então lá no inconsciente tinha esse trauma que mandava essas pulsões, E aí o Harry pegou essas pulsões e sublimou. O que é sublimar? Sublimar, a grosso modo, é assim: eu estou com vontade de comer um bombom de morango, mas como eu não tenho um bombom de morango, eu sublimo a minha vontade comendo um outro doce, ok? Eu desloco ela para um outro doce. Não vai ser uma satisfação total do meu desejo de bombom de morango, mas vai ser uma satisfação parcial. Então eu estou sublimando a minha energia. Eu estou com vontade de fumar, mas ao invés de fumar, eu saio para correr. Ok? Eu estou sublimando o meu desejo de fumar correndo. Beleza? Sublimar isso. Então, o Harry ensinou o Dexter a pegar essas pulsões que vinham desse trauma, né? E direcionar por sublimação, né? De acordo com um código de ética. Ok? Que foi esse superego que foi instituído para ele. Ou seja, o Dexter foi condicionado a esse passageiro sombrio. Porém, e aqui vem o X da questão, um grande elemento diferencial, ok? Se o Dexter tivesse encontrado no caminho dele um psicanalista, esse psicanalista ia puxar esse trauma lá do inconsciente dele, ia tornar consciente, ok? E ele não ia ter que satisfazer essas pulsões, porque ele ia compreender. E quando ele compreendesse, olha o que ia acontecer, ó. Juntava de novo. E aí, essas pulsões iam cessar. E esse é o grande diferencial da psicanálise. Na psicanálise, quando você torna consciente um conteúdo inconsciente, você é capaz de lidar com ele agora com ferramentas. É claro que aquele menininho que o Dexter foi naquela cena era totalmente incapaz de lidar com essa situação. Mas o adolescente e o adulto que ele se tornou em contato com a psicanálise iria ressignificar esse trauma. Ele ia compreender o que ele estava repetindo, ele ia tornar consciente essa memória que ele não tinha, ele ia compreender os sentimentos que ele sentiu de medo, de terror, de sofrimento naquele momento. Ok? Ele ia chorar essa dor, ele ia ter um luto por essa mãe, e aí os sentimentos dele iam ser capazes de sair. E quando saíssem, seriam os sentimentos de uma criança. Ainda ia ter que se desenvolver, ok? Era só tirar ele de lá, porque no fim o Dexter ficou parado naquela cena, né? Naquela cena onde tudo se dividiu. E dali pra frente ele parou de se desenvolver de dentro para fora, para se desenvolver de fora para dentro.
né? Ele começou a seguir os padrões do que o outro queria para ele, ou seja, ele desenvolveu um eu falso, né? Já falei aqui que ele desenvolveu um falso self, mas ele fazia de fora para dentro a personalidade dele e não de dentro para fora. E nem teria como ser diferente, porque o eu dele ficou travado lá naquela cena. E para destravar precisaria de um processo psicanalítico para ele compreender, para ele trazer para a consciência aqueles conteúdos e tudo mais. Certo? Essa foi mais uma análise psicológica de Dexter. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com alguém que pode gostar também. Se tiver alguma dúvida, deixa sua pergunta aí nos comentários.